E aí, pessoal, tudo bom? Eu vi que muita gente ficou com dúvida como localizar blocos de ordens fakes no Bookmap. Então, eu estou fazendo esse segundo vídeo aqui para mostrar para vocês como é uma maneira bem fácil de localizar esses blocos de ordens fakes e uma maneira bem fácil de você se posicionar como TP, SL, com base nisso também, tá legal? Então vamos aqui. Eu localizei esse pendle, esse ativo aqui, o pendle. Deixa eu só limpar aqui, porque eu já comecei a fazer a análise dele antes de começar o vídeo, então para apagar aqui. Olha que interessante. Nesse ativo aqui, a probabilidade dele perder o valor já está muito grande, tá? Já tem muito mais ordens de venda do que de compra, certo? Mas vamos localizar, vamos se atentar apenas a isso, localizar blocos de ordens feitas. Primeiro vocês vão vir aqui, ó, e vão manter esse carinha aqui no máximo por enquanto, tá? Enquanto vocês dão o zoom, o Bookmap Free é uma cagada para lá. Cortou aqui, mas com base nisso aqui a gente já consegue. Vamos diminuir só um pouquinho aqui para a gente localizar uns que estão mais afastados. Mas está vendo que nessa região está tendo uma troca constante de posições de ordens? Então, essa região geralmente é manipulada através de bots. Bots querendo manipular subindo ou descendo o preço, ou sei lá, diferentes configurações de bots para aquela situação, tá? Diferentes jeitos de se pensar. E como é que a gente localiza? Simples. Esses blocos de ordens que estão se movimentando o tempo todo são ordens fixas, tá? Então, são ordens que às vezes nem ativam, elas só estão lá para fazer volume. Para quando players normais ou outros bots olharem e for analisar isso aqui, caia nessa bait, né? Nessa bait. E acabe se posicionando muito mal e vira a liquidação. Então, como é que a gente visualiza isso na prática? Vamos lá. A gente já está aqui, já puxou o máximo, vamos botar aqui. E o que a gente vê? A gente vê que a partir daqui ó, ainda existem trocas de posição, ou trocas de ordens de posição, né? Ó, a partir daqui. Então, o que a gente faz? A gente faz uma marcação. A gente vem aqui, ó, uma linha horizontal, vai marcar essa região, tá? Essa região até em cima é manipulável. E aonde está a próxima região manipulável? Até aqui, ó. A região superior manipulável, né? Nesse caso. Tá até aqui. Essa região tá interessante aqui, ó. Se eu puxar o preço antigo, eles estão aqui já faz um tempinho. Então, esse bloco de ordem aqui, geralmente é bloco de ordem verdadeiro, tá? Para estar nessa posição e não ter se movido até agora, é um bloco de ordem verdadeiro, é um bloco de ordem válido. É onde o preço provavelmente vai bater o repique e vai cair. Ou se tiver tendência de baixa, aqui vai ser um ponto interessante para você se posicionar a favor do short. Já se ele tiver em tendência de alta, vai ser um ponto onde você vai selecionar seu TP. Tá legal? Então, como a gente pode fazer isso? Eu acredito muito que esse ativo está em tendência de baixa. Mas vamos lá. Como é que a gente vai se posicionar quando a gente sabe disso? Digamos que esse ativo está em tendência de baixa e você quer achar uma posição ideal para shortar. A posição ideal para shortar é um pouco mais abaixo de um bloco de ordens, tá? Porque muitas vezes acaba que nem chega nesse bloco de ordens o preço e tua ordem nem é ativada. Então, nesse caso aqui, eu me posicionaria na região de 3,35, 3,38 e meu SL ficaria muito possivelmente acima desse bloco de ordens, geralmente acima desse bloco todinho aqui, ó, tá vendo? Eu vou selecionar aqui um retângulo para vocês verem. Eu posicionaria meu SL aqui em cima, cadê? Meu SL estaria posicionado nessa região acima desse bloco de ordens, ou seja, aqui na região de 361, porque veja, isso aqui são ordens verdadeiras. O preço para passar por ela precisa de muita força. E os bots aqui bala voou, parceiro. Uma hora ativa, outra hora não, entendeu? As ordens dele, né? E é fecha e abre ordem o tempo todo os bots. Então, não caiam nesse papinho aqui, ó, quando você olha isso e se aveste, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, não se aveste, não se precipite e entre numa call ou tanto longo como short, tá? Espere o melhor posicionamento, espere o melhor momento, espere o melhor bloco de ordens. Aí vamos lá, digamos que você quer longar aqui nesse ativo. Onde é que você vai analisar o bloco de ordens que você vai posicionar ou a sua ordem de compra ou o seu TP um pouco acima, tá?
Ó, regiões interessantes abaixo disso. Temos essa região aqui, ó, de 2.5, 2.4, 2.5. Então, se eu shortei aqui em cima, buscando lá para baixo o preço, qual vai ser o meu primeiro TP acima desse bloco de ordens? Ou seja, eu vou botar em 2.6, que é para ter certeza que vai bater o meu primeiro TP. E geralmente, na minha estratégia, o meu primeiro TP eu vendo 50% de tudo, tá? Os outros TP eu deixo rolando dependendo da quantidade específica. Mas vamos lá, vamos continuar. Aonde é o outro bloco de ordens que eu me posicionaria? Na região de 2.0. Tá? Essa região aqui de 2.0 é uma região interessante, então meu segundo TP estaria um pouquinho mais acima, beleza? Isso se eu tivesse short, tá? E descendo mais um pouco, deixa eu só. Essa região aqui, ó, de 1.2 estaria meu último TP um pouco mais acima, 1.3, para ter certeza que ia bater. E se fosse ao contrário, questão de long, posições que eu poderia entrar no long era na 2.5, 2.0, 1.2, buscando primeiro essa região aqui, ó, que essa região está bem interessante, eu estava observando ela há um tempinho, ela não mudou, então eu botaria meu TP, meu primeiro TP aqui em 3.5, 3.4, essa região para ter certeza que ia bater, tá bom? Se eu fosse botar o segundo TP, seria 3.9, já que a região de 4.0 aqui carrega uma grande concentração de bloco de ordens. Essa região aqui, ó, de 4.5 também carrega uma boa concentração de bloco de ordens. Mas, se a gente puxar isso aqui, diminuir o zoom, né? A gente vai ver que esse ativo aqui tem mais ordens de venda do que de long. Naturalmente, o preço dele vai cair. É só se achar a posição ideal para você entrar nele. Aí você vai olhar mapa de liquidação, você vai olhar indicadores, vai considerar uma série de fatores. Aí vai de setup de cada um, né? Eu tenho o meu, então eu vou utilizar o meu nessa pêndula aqui para me posicionar já e deixar minha ordem lá. Talvez demore alguns dias para bater, mas quando bater é uma certeza, vamos botar entre aspas, uma probabilidade maior do preço seguir seu prumo, né? Seguir sua tendência. Mas é isso. Essa aula aqui foi bem simples, é só para mostrar para vocês como localizar bloco de ordens fakes, tá? Isso existe em todos os ativos. Se a gente for olhar o Bitcoin aqui do lado, também existe, pô. O Bitcoin tá o tempo todo, ó. Tira e põe ordem, tira e põe ordem, tira e põe ordem. Tá vendo? Esses blocos de ordens aqui, ó, pô. Isso aqui, ó. Tá vendo o histórico? Como tá? O Bitcoin tem um histórico maior. Mas tá vendo como tá? A maioria, cara, é tudo bloco de ordens fakes. Olha aqui em cima, que interessante, ó. A região de 85 mil. A região de 85 mil. Olha o bloco de ordens consolidadas que tem aqui, ó. Aonde é que eu vou botar meu short? Aonde que eu vou me posicionar meu short? Porra, bicho. Aqui abaixo. Em 84.900, 84.950, para ter certeza que vai bater. E aonde é que eu vou terminar meu short? Olha o limbo que tá até o 82, que é uma região que, tipo, isso aqui pro Bitcoin é nada, tá? 35 mil é nada. Qual é a região mais forte do Bitcoin? É 82? Não. É 81? Não. Começa aqui, ó. Começa a ser interessante aqui, ó. A partir do 81. 81.500 ainda não é. Do 82 não é, mas começa a ser interessante a partir daqui. No 80 já é muito interessante. Isso aqui já começa a ser uma região forte para o Bitcoin, tá? Uma região que vai ter uma probabilidade muito baixa de passar. E eu vou olhando um pouquinho mais para cima, olha isso. Na região de 88, 300k de ordens. Mas, ó, eu preciso também que vocês tenham cuidado em uma coisa. Notícias, tá bom? Notícias impactam absurdamente. E ela literalmente ignora bloco de ordens. Vou dar um exemplo. Quando o Bitcoin estava variando entre 100 e 95 e simplesmente deu uma queda a 78, não sei se vocês lembram, eu já estava monitorando pelo Bookmap e eles simplesmente a notícia que saiu na época ignorou blocos de ordem de 500k e um bloco de ordem de 700k. Quando ignorou desse jeito, meu amigo, quando ignorou de 500 já, eu já comecei a shortar, tá? Porque eu já vi que a tendência e que o desespero do pessoal estava muito grande.
Quando ele ignorou de 700, aí, filho, banda voou. Meu último TP estava em 79,9, foi 0,8. Bateu assim, ó. Bateu. Então é isso. É bom vocês se atentarem a isso. É bom vocês se atentarem à notícia também, principalmente quando tem notícia muito impactante. Não operem, a não ser que vocês saibam o que está fazendo. Isso aí, essa taxação que Trump botou até uns dias atrás. Eu me posicionei na região de 87, aqui 87.500 e 87.400, porque eu sabia que na região de 88 até 90 tinha uma região muito forte de bloco de ordens. Então, o que eu fiz? Eu me posicionei um pouquinho mais abaixo para ter certeza que minha ordem ia ser ativada. E meu SL ficou acima de 90, ficou em 90 e 500 mais ou menos. Não chegou no meu SL, mas vocês viram que ele ignorou o 88. O 88 tinha um bloco de ordem só, de 130k. Simplesmente ignorou num pavio só, pegou todas as ordens e depois retornou. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida pode me chamar no privado, pode falar aqui no grupo, me marquem, que eu vou estar ajudando vocês, vou estar fazendo mais vídeos também. Tem alguns assuntos no Bookmap, onde são assuntos mais complexos, porém te dá um norte melhor para uma análise, tá? E esse assunto futuramente vai ser abordado por mim, principalmente quando no Bookmap aqui, só para vocês terem noção, eu consigo ver onde está TP, SL e blocos de ordens de entrada e saída. E aonde está a liquidação eu uso o CoinClash, né? Mas ó, só de saber onde está TP da galera, onde a maioria dos TPs está posicionado, onde está o SL da galera posicionado, onde tem blocos de ordem de compra e blocos de ordem de venda, eu já estou 60% na frente de qualquer pessoa do mercado. Vale a pena aprender, vale a pena estudar. E é isso que eu vou deixar para vocês agora. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.